Você sabia que no início dos anos 1950 foi construído o primeiro protótipo de um Jeep genuinamente brasileiro? Saiba o que deu certo e o que deu errado na história do Rural 1, pois este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo usando desenhos a aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, Rural 1 1952, o primeiro Jeep brasileiro. Ah, o Brasil, lar de mais de 200 milhões de brasileiros, espalhados por mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um território que sozinho caberia todos os países da Europa continental, com exceção apenas da Rússia. Com um território tão grande e diversificado, um veículo próprio para todo tipo de terreno seria extremamente útil. Lá no episódio de número 6, falamos do Daimler Der Burgwagen, o primeiro automóvel de passeio com tração nas 4 rodas. Hoje falaremos do primeiro exemplar de um veículo todo-terreno projetado e construído no Brasil. Quase uma década antes do lançamento dos mais longevos representantes do mundo off-road no país, o Jeep Willys Overland CJ5 e o Toyota Bandeirante. Partiu da genialidade do engenheiro paulista a criação do Jeep Rural 1 em 1952. Primeiro vamos falar do seu criador, o engenheiro e empresário Mário Barros do Amaral. Ele foi um dos primeiros a propor a criação de um oleoduto do Porto de Santos até a cidade de São Paulo, em parceria com Jonas Pompeu, outro engenheiro, isso lá em 1928. Vamos entender a importância dessa obra na época. A Callery Company, que mais tarde, em 1932, seria incorporada pela Standard Oil, trazia o óleo combustível, além da gasolina e querosene, em navios procedentes do México, onde era extraído dos campos de petróleo de Tampico. Mas os reservatórios ficavam na Ilha Redonda, litoral do Rio de Janeiro, e era distribuído por trens e caminhões para o resto do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, a frota de veículos de São Paulo tinha ultrapassado os 43 mil automóveis. Assim, era urgente que os derivados de petróleo chegassem em maior quantidade à capital paulista. Em 1940, o transporte de combustíveis entre o Porto de Santos e a cidade de São Paulo estava acima de 1 milhão de toneladas anuais. Outro motivo era o alto custo que representava o transporte deste combustível, que mobilizava vultuoso material logístico especializado, tanto ferroviário quanto rodoviário, e um enorme consumo de combustível. Esses custos, crescentes a cada ano, também aumentavam o preço da gasolina para o consumidor final. O oleoduto Santos-São Paulo foi o primeiro construído na América Latina. Os tubos subiam a Serra do Mar a uma elevação de 748 metros, depois de atravessar 48 quilômetros de mangues, rios e serras. E quando entrou em operação total em 1953, representou uma diminuição de cerca de 30% nas cargas transportadas pela estrada de ferro Santos-Jundiaí. Em 1974 foi adquirido pela Petrobras. Voltando a Mário Barros do Amaral, ele se tornou importador e tinha a concessão da Willys Overland para a fabricação no país de componentes do Jeep, como câmbio, diferenciais e o motor Continental. Amaral também era responsável pela importação dos primeiros Land Rover Série 1, que vieram ao Brasil trocados por laranjas e outras frutas escassas no Reino Unido. Apesar do mercado de importações estar bem ativo, um dos problemas na época era a dificuldade de se conseguir peças de reposição para os Jeeps. E isso foi suficiente para Amaral resolver, em 1950, criar o primeiro Jeep brasileiro. Para tirar seu sonho do papel, Amaral usou os serviços de 2 imigrantes italianos, o mecânico Genésio Baccarelli e o designer Giuseppe Pazzini, que planejou a carroceria.
6 meses depois do início do trabalho, em agosto de 52, o Rural 1, primeiro veículo 4x4 construído no Brasil, estava pronto. O Jeep utilizou um chassi de tubos retangulares e carroceria em chapa de aço. O motor era um Continental de 4 cilindros a gasolina, provavelmente o modelo Y112 de válvulas laterais, também conhecido como L-Head ou cabeça chata. Esse motor também equipava a primeira geração do Jeep Bantam em 1941. Tinha apenas 45 cavalos de potência e uma cilindrada de 1,8 litros. O câmbio era da marca Timken, com 3 marchas à frente e mais a ré. A parte elétrica era de 12 volts e o sistema de direção era do tipo rosca sem fim. Os eixos, tanto dianteiro quanto traseiro, foram retirados de um Chevrolet 1940 e tiveram uma adaptação para receber as pontas de eixo do Land Rover. O sistema de tração era comum, com caixa de redução da Willys com acionamento por manivela. Os pneus eram Dunlop militares, do tipo Track Grip 600x16, de 16 polegadas. Tinha capota de lona removível, 2 portas e janelas de vidros corrediços, volante idêntico ao dos Land Rovers, 3 bancos individuais na dianteira. Com o Rural 1 pronto, a equipe colocou em teste de 1.500 km por estradas de terra e ele não apresentou nenhum problema. O carro foi apresentado ao Exército, que teria se interessado pelo projeto. Para isso, o Sr. Mário foi investindo cada vez mais na Mário Barros do Amaral Sociedade Anônima. Em novembro de 1952, a empresa anunciava que tinha mais de 11 milhões de cruzeiros em capital ativo. Mas as coisas começaram a dar errado. O segundo protótipo foi perdido em um acidente próximo à fábrica, e o terceiro veículo foi iniciado, mas nem chegou a ser montado, pois o projeto foi abandonado por dificuldades financeiras na empresa. A partir de 1952, o foco de Amaral era a possível fabricação em série dos Land Rovers no Brasil. Em julho de 1957, os diretores da The Rover Company Limited se encontraram com Mário Barros do Amaral no Rio de Janeiro para iniciar as negociações para uma futura fábrica no Brasil dos utilitários Land Rover. O Brasil seria o terceiro país fora da Europa a receber uma fábrica da marca, depois da Austrália e África do Sul. Tudo parecia muito promissor, mas no mesmo ano iniciava a produção do Jeep CJ5 da Willys Overland do Brasil, e no ano seguinte o Toyota Bandeirante também entrava em produção. Assim, o mercado brasileiro da época não parecia grande o suficiente para absorver 3 marcas de utilitários com tração nas 4 rodas, e a Land Rover desistiu da ideia. Em maio de 1958, Mário Barros do Amaral iniciou as tratativas com o governo federal para a produção de motores de aviação da Continental Company. Mais uma vez o negócio não foi concluído. Por fim, no final do ano de 1959, a Mário Barros do Amaral Sociedade Anônima entra em concordata e encerra suas atividades. Em maio de 1976, o Diário do Paraná relatou que o engenheiro Amaral se encontrava trabalhando na Saab Scania do Brasil S.A. O destino dos 3 protótipos segue desconhecido, mas o mercado de veículos utilitários nunca foi tão forte no Brasil quanto nos dias de hoje. Modelos totalmente nacionais como o CBT Javali, Troller T4 e a Grale Marruá comprovam que os sonhos de Amaral iriam se tornar realidade. Além do mais, em 1998, iniciou-se a produção do Land Rover Defender nacional, 40 anos depois da visita dos executivos da Rover no Brasil. Isso mostra que a visão do engenheiro Mário Barros do Amaral estava certa, só que um pouquinho à frente do seu tempo. Mas o legado dessa iniciativa dura até hoje. Bem, pessoal, este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes. Mas se você quiser e apenas se quiser,
deixe seu joinha, se inscreva no canal e badale o sininho das notificações. Obrigado!